Êxodo 4. E respondeu Moisés e disse: Mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. E disse-lhe o Senhor: O que há em tua mão? E ele disse: Um cajado. E ele disse: Lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e se tornou uma serpente. E Moisés fugiu dela. E o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão e toma-a pela cauda. E ele estendeu a sua mão e a pegou. E ela se tornou um cajado em sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse mais o Senhor: Põe agora a tua mão no peito. E ele pôs a mão no peito, e quando o atirou, eis que sua mão estava leprosa como neve. E disse: Põe tua mão no peito de novo. E ele novamente pôs a mão no peito, e quando atirou do peito, eis que se tornara como sua outra carne. E acontecerá que, se eles não crerem em ti, nem derem ouvidos à voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. E acontecerá que, se eles não crerem também nesses dois sinais, nem derem ouvidos à sua voz, então tomarás da água do rio e a derramarás sobre a terra seca, e a água que tirares do rio se tornará em sangue sobre a terra seca. E disse Moisés ao Senhor: Ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo. Mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta. E o Senhor lhe disse: Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não o fiz eu, o Senhor? Portanto, vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que dirás. E ele disse: Ó meu Senhor, envia, rogo-te, pela tua mão, aquele a quem enviarás. E a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e ele disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Sei que ele pode falar bem. E eis que ele está vindo para encontrar-se contigo, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu falarás a ele, e colocarás palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. E ele será teu porta-voz ao povo, e assim ele te será por boca, e tu serás por Deus. E tu lhe serás por Deus, e tomarás este cajado em tuas mãos, com o qual farás sinais. E Moisés partiu e voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixe-me ir, rogo-te, a ir voltar a meus irmãos que estão no Egito, e ver se ainda vivem. E Jetro disse a Moisés: Vai em paz. E disse o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta ao Egito, pois estão mortos todos os homens que procuravam tirar-te a vida. E Moisés tomou sua esposa e seus filhos e os colocou sobre um jumento, e voltou à terra do Egito. E Moisés tomou o cajado de Deus em sua mão, e disse o Senhor a Moisés: Quando tu voltares ao Egito, procure fazer diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu vou endurecer o seu coração, para que ele não deixe o povo ir. E tu dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, o meu primogênito. E eu te digo: deixa meu filho ir para que me sirva. E se te recusares a deixá-lo ir, eis que matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu que, a caminho, em uma estalagem, o Senhor se encontrou com ele e procurou matá-lo. Então Zípora tomou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho, e o lançou aos seus pés, e disse: Certamente és esposo sanguinário para mim. Assim ele o deixou ir. Então ela disse: Um esposo sanguinário és por causa da circuncisão. E o Senhor disse a Arão: Vai ao deserto para te encontrares com Moisés. E ele foi. E o encontrou no monte de Deus, e o beijou. E disse Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara, e todos os sinais que lhe ordenara. E Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia falado a Moisés, e fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e que ele havia visto a sua aflição, então curvaram a sua cabeça e o adoraram. Êxodo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. E disse Faraó: Quem é o Senhor para que eu obedeça?
a sua voz para deixar Israel ir. Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, rogamos-te. 3 dias de jornada para o deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com peste ou com a espada. E o rei do Egito lhes disse: por que vós, Moisés e Arão, impedis o povo de trabalhar? Ide as vossas cargas. E Faraó disse: eis que o povo da terra agora é muito, e vós os fazeis descansar de suas cargas. E no mesmo dia Faraó ordenou aos capatazes do povo e aos seus oficiais, dizendo: já não dareis ao povo a palha para fazer tijolos, como até agora, que eles mesmos vão e ajuntem palha para si. E a conta dos tijolos que faziam até agora, esta poreis sobre eles. Não diminuireis coisa alguma, pois eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: deixa-nos ir e sacrificar ao nosso Deus. Que mais trabalho seja colocado sobre os homens para que nele se ocupem e não considerem palavras vãs. E saíram os capatazes do povo e os seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: não vos darei palha, e de vós mesmos ajuntai a palha onde a achardes, mas nada de vosso trabalho será diminuído. Assim, o povo se espalhou por toda a terra do Egito para ajuntar restolho em vez de palha. E os capatazes os apressavam, dizendo: cumpri vossos trabalhos, vossas tarefas diárias, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os capatazes de Faraó haviam posto sobre eles, e reclamavam: por que não cumpristes vossa tarefa de fazer tijolos ontem e hoje, como até agora? Então os oficiais, os filhos de Israel, foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim os teus servos? Não se dá palha a teus servos, e eles nos dizem: fazei tijolos. E eis que os teus servos são açoitados, mas a culpa está em teu próprio povo. Mas ele disse: vós estáis ociosos, por isso dizeis: deixa-nos ir e fazer sacrifício para o Senhor. Portanto, agora ide e trabalhai, porque não se vos dará palha, porém cumprireis a conta dos tijolos. E os oficiais, os filhos de Israel, notaram que eles estavam em uma má situação, depois que foi dito: não diminuireis coisa alguma dos tijolos da vossa tarefa diária. E encontraram Moisés e Arão, que estavam no caminho, quando vinham de Faraó, e disseram a eles: O Senhor olhe para vós e julgue, porquanto fizestes que o nosso cheiro fosse abominado aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos, colocando-lhes nas mãos uma espada para nos matar. E Moisés voltou ao Senhor e disse: Senhor, por que trataste tão mal a teu povo? Por que é que me enviaste? Porque desde que fui a Faraó para falar em teu nome, ele faz mal a este povo, e tu também não livraste teu povo. Então disse, Êxodo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão ele os deixará ir, e com forte mão ele os expulsará da sua terra. E Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, pelo nome de Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Jeová, não fui conhecido a eles. E também estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, em que eram estrangeiros. E eu também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em servidão, e lembrei-me do meu pacto. Por isso, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, e vos redimirei com braço estendido e com grandes juízos, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tira de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos trarei para a terra, a qual eu estendi minha mão para dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou lá darei por herança. Eu sou o Senhor. E assim falou Moisés aos filhos de Israel:
Mas eles não lhe ouviram por causa da angústia de espírito e por causa da cruel servidão. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Entra, dize a Faraó, rei do Egito, que ele deixe os filhos de Israel sair da sua terra. E falou Moisés diante do Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me ouviram. Como então Faraó me ouvirá, que sou de lábios incircuncisos? E o Senhor falou a Moisés e a Arão: lhes deu ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estes são os cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Estes são as famílias de Ruben, e os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, e Coate, e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias, e os filhos de Coate, Anrão, Eira, Izar, e Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos, e os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por esposa a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe Arão e Moisés, e os anos da vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá e Nefeg, e Zicri, e os filhos de Uziel, Misael e Eusafã e Citri. E Arão tomou para si Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela gerou-lhe Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, e Eucana, e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por esposa uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhes a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são aqueles que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel do Egito. Estes são Arão e Moisés. E aconteceu no dia em que o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te disser. E Moisés disse diante do Senhor: Eis que eu sou de lábios incircuncisos, e como Faraó me ouvirá? E o Senhor disse a Moisés: Vê, fiz-te por um Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenei, e Arão, teu irmão, falarás a Faraó, para que ele envie os filhos de Israel para fora da sua terra. E eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Mas Faraó não vos ouvirá. E eu colocarei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, por grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. E fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Mostrai vós um milagre, então dirás a Arão: Toma o teu cajado, lança-o diante do Faraó, e ele se tornará em serpente. E Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E Arão lançou o seu cajado diante do Faraó e diante de seus servos, e ele se tornou em serpente. Então o Faraó também chamou os seus homens sábios e feiticeiros, e os magos do Egito também fizeram de maneira semelhante com os seus encantos. Portanto, cada homem lançou o seu cajado, e eles se tornaram em serpentes. Mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles, e o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor havia dito.
E o Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está endurecido. Ele se recusa a deixar o povo ir. Vai a Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas, e tu estarás à beira do rio diante dele. E levarás na tua mão o cajado que se tornou em serpente, e dirás a ele: o Senhor Deus dos Hebreus me enviou a ti, dizendo: deixa o meu povo ir para que me sirva no deserto. E eis que até agora tu não ouviste. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que ferirei com o cajado que está em minha mão as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios detestarão beber a água do rio. E o Senhor falou a Moisés: dize a Arão: toma o teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre seus tanques, e sobre todos os ajuntamentos de terra, para que se tornem em sangue, e para que haja sangue em toda a terra do Egito, tanto em vasilhas de madeira quanto em vasilhas de pedra. E Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou. E ele ergueu o cajado e feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e à vista de seus servos. E todas as águas que estavam no rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não puderam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. E os magos do Egito fizeram assim com seus encantamentos, e o coração de Faraó foi endurecido. Ele também não os ouviu, como o Senhor havia dito. E Faraó se voltou e entrou em sua casa, nem pôs nisso o seu coração. E todos os egípcios cavaram em torno do rio para beberem água, pois não podiam beber da água do rio. E se cumpriram 7 dias depois que o Senhor havia ferido o rio. Êxodo 8. E falou o Senhor a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir para que me sirva. E se te recusares a deixá-los ir, eis que ferirei todos os teus termos com rãs. E o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e em teu quarto, e sobre a tua cama, e na casa dos teus servos, e sobre teu povo, e nos teus fornos e nas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. E o Senhor falou a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com o cajado sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor para que te retire as rãs de mim e do meu povo, e deixarei o povo ir, para que possam fazer sacrifício ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: glória sobre mim, quando devo rogar por ti e por teus servos e por teu povo, para destruir as rãs de ti e de tuas casas, para que permaneçam somente no rio? E ele disse: amanhã. E disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. E as rãs se apartarão de ti e de tuas casas e de teus servos e de teu povo, elas permanecerão somente no rio. E Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele havia trazido sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nas aldeias e nos campos, e se ajuntaram em montes, e a terra cheirou mal. Mas quando Faraó viu que houve alívio, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor havia dito. E disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E eles assim fizeram, porque Arão estendeu a sua mão com o seu cajado e feriu o pó da terra, e ele se tornou piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não conseguiram.
Assim, havia um piolho sobre os homens e sobre os animais. Então disseram os magos a Faraó: Este é o dedo de Deus. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não os ouviu, conforme o Senhor havia dito. E o Senhor disse a Moisés: Levanta-te de manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. E dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir, para que me sirva. De outro modo, se não deixares meu povo ir, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre teus servos, e sobre teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios estarão cheias de enxames de moscas, e também o chão em que eles estão. E eu separarei naquele dia a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que lá não haja enxames de mosca, para que ao final saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. E porei uma divisão entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor assim o fez. E vieram grandes enxames de moscas para dentro da casa de Faraó, e para dentro das casas de teus servos, e para toda a terra do Egito. A terra estava corrompida por causa destes enxames de moscas. E chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai a vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém fazer assim, pois sacrificaríamos a abominação dos egípcios ao Senhor nosso Deus. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, eles não nos apedrejariam? Apedrejariam. Nós vamos 3 dias de jornada no deserto e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, conforme ele nos ordenou. E Faraó disse: Eu vos deixarei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não devereis ir muito longe, suplicai por mim. E Moisés disse: Eis que sairei da tua presença e orarei ao Senhor, para que os enxames de moscas se apartem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Mas que Faraó não haja mais de forma enganosa, não deixando o povo ir e sacrificar ao Senhor. E Moisés saiu da presença de Faraó e rogou ao Senhor, e o Senhor fez segundo a palavra de Moisés, e ele removeu os enxames de moscas de Faraó e de seus servos e de seu povo. Não permaneceu nem mesmo uma. E Faraó endureceu seu coração também dessa vez, e não deixou o povo ir. Êxodo 9. Então disse o Senhor a Moisés: Vai à presença de Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor dos Hebreus: Deixa o meu povo ir, para que me sirva. Porque se te recusares a deixá-los ir, e os detiveres por força, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma grande praga, e o Senhor separará o gado de Israel e o gado do Egito. E não morrerá nada de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor determinou um tempo certo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isso. Amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o gado do Egito morreu. Mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou ver, e eis que o gado dos israelitas nenhum morrera. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não deixou o povo ir. E disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai para vós mãos cheias de cinzas do forno, e que Moisés as espalhe para o céu à vista de Faraó, e se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e furúnculos que arrebentarão em úlcera sobre o homem e sobre o animal em toda a terra do Egito. E eles tomaram as cinzas do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés as espalhou para o céu, e elas se tornaram em feridas que arrebentavam em úlceras sobre o homem e sobre o animal. E os magos não conseguiram ficar diante de Moisés, por causa das feridas, pois a ferida estava sobre os magos e sobre todos os egípcios.
E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu como o Senhor havia dito a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: Levanta-te de manhã cedo e coloca-te diante de Faraó e diz a ele: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir, para que me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há ninguém como eu em toda a terra. Porquanto agora estenderei a minha mão para que eu fira a ti e a teu povo com peste, e tu serás cortado da terra. E na verdade é por esta causa que eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Eis que amanhã, a essa hora, farei chover um grande granizo, tal como não houve no Egito, desde a sua fundação até agora. Por isso, envia agora e ajunta o teu gado e tudo que tens no campo, pois sobre todo homem e todo animal que for encontrado no campo e não for trazido para casa, cairá o granizo e morrerão. Aquele que temeu a palavra do Senhor entre os servos de Faraó fez seus servos e seu gado fugir para dentro das casas. E aquele que não considerou a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. E o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão para o céu, para que haja granizo em toda a terra do Egito, sobre o homem e sobre o animal, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu cajado para o céu, e o Senhor enviou trovão e granizo, e o fogo desceu à terra. E o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Assim houve granizo e fogo misturado com granizo, muito grave, tal como não houve em toda a terra do Egito, desde que se tornou uma nação. E o granizo feriu em toda a terra do Egito tudo que estava no campo, tanto homem como animal. E o granizo feriu toda a erva do campo e quebrou cada árvore do campo. Somente na terra de Gósen, onde os filhos de Israel estavam, não houve granizo. E Faraó enviou e chamou Moisés e Arão e lhes disse: Pequei desta vez, o Senhor é justo, e eu e meu povo somos ímpios. Rogai ao Senhor, pois é o suficiente, para que não haja mais trovões fortes e granizo, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. E Moisés lhe disse: Assim que eu sair da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, e o trovão cessará. Nem haverá mais granizo, para que saibas que a terra é do Senhor. Mas quanto a ti e a teus servos, sei que não temereis o Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho estava enrolado, mas o trigo e o centeio não foram feridos, pois não eram crescidos. E Moisés saiu da presença de Faraó e de sua cidade, e estendeu suas mãos ao Senhor. E os trovões e o granizo cessaram, e a chuva não foi derramada sobre a terra. E quando Faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou ainda mais e endureceu seu coração, ele e os seus servos. E o coração de Faraó foi endurecido, e não deixou os filhos de Israel ir como o Senhor havia dito a Moisés. Êxodo 10. E disse o Senhor a Moisés: Vai à presença de Faraó, porque eu endureci o seu coração e o coração de seus servos, para que eu mostre estes sinais diante dele, e para que tu fales aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas e meus sinais que fiz entre eles no Egito, para que saibais que eu sou o Senhor. E Moisés e Arão foram à presença de Faraó e lhes disseram: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Quanto tempo recusarás a humilhar-te diante de mim? Deixa meu povo ir, para que me sirva. Se não, se te recusares a deixar meu povo ir, eis que amanhã trarei
locustas para a tua costa e cobrirão a face da terra, para que não consigas ver a terra. E eles comerão o resto do que escapou, o que restou do granizo, e comerão toda a árvore que cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, que nem teus pais, nem os pais de teus pais viram, desde o dia em que eles estiveram sobre a terra até o dia de hoje, até este dia. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor vosso Deus. Não sabes ainda que o Egito está destruído? E Moisés e Arão foram levados novamente a Faraó, e ele lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas quem são os que irão? E Moisés disse: Iremos com nossos jovens e com nossos velhos, com nossos filhos e nossas filhas, com nossos rebanhos e com o nosso gado iremos, porque precisamos celebrar uma festa ao Senhor. E ele lhes disse: Que o Senhor assim esteja convosco, assim como eu vos deixarei ir, e a vossos pequenos, olhai, pois há um mal diante de vós. Não será assim. Ide agora, vós que sois homens, e servir ao Senhor, pois isso é o que desejastes. E eles foram expulsos da presença de Faraó. E o Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre a terra do Egito, para que as locustas venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que o granizo deixou. E Moisés estendeu seu cajado sobre toda a terra do Egito. E o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra durante todo aquele dia e toda aquela noite. E ao amanhecer, o vento oriental trouxe as locustas, e as locustas subiram por toda a terra do Egito e descansaram em toda a costa do Egito. Terríveis foram. Antes destas, nunca houve locustas como estas, nem depois destas haverá, pois elas cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e elas comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que o granizo havia deixado, e não ficou verde algum nas árvores, nem nas ervas do campo em toda a terra do Egito. Então se apressou o Faraó em chamar a Moisés e a Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e rogai ao Senhor vosso Deus que ele tire de mim somente esta morte. E ele saiu da presença de Faraó e suplicou ao Senhor. E o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo e tirou as locustas e as lançou no Mar Vermelho. Não ficou uma locusta em toda a terra do Egito, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó para que ele não deixasse os filhos de Israel ir. E o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas tão escuras que possam ser sentidas. E Moisés estendeu a mão para o céu, e houve densas trevas em toda a terra do Egito por 3 dias. Eles não viam uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, deixai também os vossos pequenos ir convosco. E disse Moisés: Deves dar-nos também sacrifícios e ofertas queimadas, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado irá conosco, nenhum casco ficará, porque disso tomaremos para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que serviremos ao Senhor até chegarmos lá. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os deixou ir.
E Faraó lhe disse: Sai da minha presença, toma cuidado para que não veja mais a minha face, porque no dia em que vires a minha face morrerás. E disse Moisés: Disseste bem, não verei a tua face novamente. Êxodo 11. E disse o Senhor a Moisés: Trarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir, ele certamente vos expulsará daqui completamente. Fala agora aos ouvidos do povo, e que todo homem peça de seu vizinho e toda mulher de sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu favor ao povo à vista dos egípcios. Além disso, o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, à vista dos servos de Faraó e à vista do povo. E Moisés disse: Assim diz o Senhor: À meia-noite sairei do meio dos egípcios, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que está assentado sobre o seu trono, até mesmo o primogênito da serva que está atrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Mas contra qualquer dos filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, contra homem ou animal, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e Israel. E todos estes seus servos descerão a mim e se curvarão diante de mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue, e depois disso eu sairei. E ele saiu da presença de Faraó com grande ira, e disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. E o Senhor endureceu o coração de Faraó para que não deixasse os filhos de Israel sair de sua terra. Amém.